Fala, galera. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo as últimas informações do Corinthians, que continua a preparação para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista. Na manhã desta terça-feira, o elenco realizou o primeiro treino tático da semana, ainda sem os 5 atletas que foram convocados. Vamos conferir a matéria. Tá na hora do Corinthians! Silvestre! Deixa eu abrir o arquivo aqui. O Garro tá pronto para encarar o Palmeiras? Ele vai jogar? O Garro está se preparando. Ele, ao contrário do elenco, tem treinado praticamente em 2 períodos todos esses dias. Ele treina sem restrições, normalmente, porém, com uma proteção no joelho. Ele sofre da tendinite no joelho, um problema que se estende já há muito tempo. Então ele está treinando normal e fazendo tratamento, treinando e fazendo tratamento, minimizando dores e inchaço para poder zerar e entrar em ponto de bala na final. Ele vai ficar à disposição do Ramon Dias para quinta-feira, certamente, mas esse tem sido o dia a dia do Rodrigo Garro, que é um jogador que não gosta de ficar de fora, que quando é substituído se incomoda, quando não consegue jogar, como não conseguiu jogar na primeira final contra o Palmeiras no Allianz Parque, ficou no banco, fica bravo, é fominha no bom sentido. Então ele está trabalhando muito forte, muito pesado, com fisioterapia, fisioterapeuta, o dia a dia com os demais companheiros, para zerar esse joelho, pelo menos para conseguir render 100% durante a grande decisão de quinta-feira, Michele. Em cima das minhas informações do Alexandre Silvestre, né? Ele vai para o jogo. Vai ficar à disposição, porque já não jogou a primeira partida, até em função também do gramado sintético, que era um agravante para esse tipo de lesão, mas como ele está com uma proteção e se movimentando, praticando as atividades, não tem explicação para que ele não enfrente, não entre em campo contra o Palmeiras. A não ser que... Conversa de botequim, tá? Alguns torcedores já cogitaram isso comigo. Pô, Silvestre, você não acha que tinha que manter o time do jogo de ida, sem o Garro, porque o Romero entrou, taticamente ajudou a fechar um lado, o Corinthians se espalhou melhor no campo para bloquear o Palmeiras. Não, eu não tô dizendo que é o que eu acho que o Garro tá bem, tá 50%, afinal tem que jogar o Garro. Se tratando do Ramon Dias, eu não duvido de nada. Mas taticamente existem pessoas que imaginam uma possibilidade. O Corinthians vai jogar em casa, tem que jogar o jogo. Né? Claro, você tem uma vantagem de um empate, mas é uma vantagem mínima, Se o Corinthians entrar no barulho de administrar essa vantagem, acredito que isso não vai acontecer, nem que venha uma ordem do banco, os jogadores do Corinthians não vão ficar querendo dormir no barulho de segurar o Palmeiras uma vantagem de 1-0 desde o início, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Claro, vai tomar sua precaução, quem tem que se expor mais é o Palmeiras, tá tudo certo, mas o Corinthians tem que jogar, coisa que não fez em termos ofensivos, porque o Corinthians, a ele interessava, no ponto de vista dele, um empate para decidir em casa e veio a vitória. O Corinthians não deu um chute a gol no primeiro tempo. E estamos falando do Corinthians. É isso mesmo. Não estou falando com todo respeito, do CAC lá de Cambé. Vamos imaginar, para citar, cometer injustiça com ninguém. Um time pequeno contra o Palmeiras. Não, é o Corinthians contra o Palmeiras. Em casa, é inimaginável o Corinthians numa retranca bravíssima contra o Palmeiras. Não. Vai jogar na velocidade, vai jogar na inteligência. Ele é o cérebro do time. Garro, ele é o cérebro do time. Abrir mão do Garro com condição mínima seria uma loucura. E eu, Garrafa, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, eu sou sempre a favor de colocar os melhores jogadores. Claro, é uma teoria aqui, às vezes você tem que adaptar. Mas quais são os melhores jogadores para você colocar na defesa, no meio? Você não tem outra chance. Encaixa os caras lá, cara. Encaixa os caras lá. O Garro sem a bola é um jogador dedicado, que também pode ajudar na marcação, mas ele vai ser muito mais criativo pro time do Corinthians. Tá na hora de destacar quem realmente... Fala, Silveira. Vou falar um pouquinho dessa parceria do Palmeiras. Dobradinha, você falou? Eu falei dobradinha, mais uma parceria para repatriar, entre aspas, aí, jogadores que estão disputando eliminatórias. Então, pelo lado do Corinthians, olha só, um voo fretado que vai buscar na Venezuela, que enfrenta hoje o Peru na Venezuela, eliminatórias, Martínez, que joga pela Venezuela, e o Carrilho. O Corinthians mandou, inclusive, um fisioterapeuta para já, no avião, na volta, nesse voo fretado, já realizarem tratamentos tal, de recuperação, porque amanhã o Corinthians vai ter o elenco, teoricamente, completo para fazer um treino, assim como o Palmeiras antes da final. Um voo fretado, aí sim, a dobradinha Palmeiras e Corinthians. Esse voo vai trazer da Colômbia, onde jogam também nessa noite Colômbia e Paraguai, o Richard Rios e o Romero. Curioso, né? Porque eles vão se enfrentar
nas eliminatórias, vão se enfrentar na final do Campeonato Paulista e virão no mesmo avião. Achei bem interessante essa parceria No aqui. mesmo avião? No mesmo avião. E o Félix Torres, esse aí vai ter que se virar num voo normal, voltando lá do Chile, onde o Equador encara o Chile pelas eliminatórias sul-americanas. E na quarta-feira, tanto Palmeiras quanto Corinthians devem ter força máxima para um treinamento para o jogo de quinta. Quinta-feira. É quinta-feira. Tem mais Corinthians no Não, Gazeta não, Esportiva. e assim, Você não vai falar? é interessante. Você falou que se fosse o Romero não voltaria nesse avião. Não. Ou vice-versa. Não voltaria no vai que avião. colocam Não uma coisinha voltaria na- Da no Leila. avião da presidente do Palmeiras. Só ele, só. Por quê? Não, aí, gente. Ele ia não, desviar, vamos lá. levava Nós vamos- ele pro é, Triângulo não das é isso, Bermudas. Não, tô brincando. Corinthians, Palmeiras tá jogando, conhece Corinthians e Eu Palmeiras. vou dedar o diretor. Ah, fala. Eu vou dedar o Ai, diretor. não, cuidado, você vai falar O minhas diretor costas. falou, Silvestre, já pensou se esse avião que vai trazer o Romero e o Rios desvia a rota e vai lá pro Japão? Porque o Rios costuma não dar muito certo em jogo contra que o Corinthians, é isso? né? E o Romero é o... Não foi você, diretor? Uma piadinha? Ah, então foi ele, sim. Não foi você, diretor. Não Se foi jogou você. nas costas do Pera, eu não diretor. entendi nada. Você está dizendo que poderiam desviar a rota do avião? É uma brincadeira, claro, Ou né? colocar, Porque o tipo, Richard Rios andou aquele chá entregando de- jogos contra o Corinthians, lá na Arena e agora, nesse último E o Ah, Romero vem se dando acontece. bem. E o Romero viria junto. Então desvia, leva o Rios lá pro outro lado do mundo. O mais interessante, Sobe com mas o Rios. o mais interessante E o é Romero Ele deve vai de estar felizão Lobuja. de o ouvir mais você falar isso. interessante e isso é importante parabenizar a diretoria do Palmeiras e a do Corinthians, que estão trabalhando no sentido para que possamos ter o melhor de ambas equipes na partida da próxima quinta-feira. Tão aguardada na Neoquímica Arena, repito, com uma vantagem ligeira, serena do Corinthians. E eu, só para concluir, é brincadeira, é só uma piadinha, talvez sem graça, ok? Eu Não quase estou falando acreditei, sério. você não fala É que- lógico que eu acho incrível a parceria dos clubes para Legal, trazer os tá certo. jogadores. É claro que tá certo, tem que reduzir dividir custo, custo, gente. compartilhar custo. Vamos pensar com a nossa cabeça amigos, de amigos, gestor. negócios à parte. E a guerra é Ah, você quinta-feira também, dentro de Silvestre, campo. fica vendo O problema Romero, em tudo. fez a brincadeira na federação. Foi, não sei quem é que estava, não foi era o ele que fez Abel, que ele assim? fez lá. É isso aí, esse é o espírito. Não, não foi o Romero. Foi o Romero. Foi o Romero que fez na assim. federação, Ah, lá na muito entrevista legal. coletiva, É né? isso. A hora que acabou a Fez uma entrevista, posezinha ele fez uma ali. pose, né? Aquela foto tradicional do boxe. É legal. Bom, O Corinthians continua a preparação para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira, contra o Palmeiras. Na manhã desta terça-feira, o elenco realizou o primeiro treino tático da semana, ainda sem os 5 atletas que foram convocados para suas respectivas seleções: Memphis Depay, André Carrijo, José Martínez, Félix Torres e Romero. De acordo com as informações publicadas pelo clube, os jogadores fizeram uma ativação da musculatura na academia, aqueceram em campo e realizaram 2 trabalhos técnicos de troca de passes, com movimentação e posse de bola com pressão simulada do adversário. Na parte final do treinamento, o técnico Ramon Dias promoveu uma atividade tática e fez alguns testes na equipe que deve iniciar a partida. Vale ressaltar que o Corinthians apenas terá o elenco completo na próxima quarta-feira, quando o quinteto convocado retornará das viagens da data FIFA. Havia a expectativa de que Memphis Depay estivesse no CT Joaquim Grava nesta terça-feira. Porém, o holandês ainda não desembarcou em São Paulo. O Corinthians fretou um voo para o atacante e conta com ele para ser titular na final do Paulistão. O duelo decisivo será disputado na quinta-feira, a partir das 21h35. Como o Corinthians venceu no Allianz Parque por 1-0, possui a vantagem de jogar pelo empate em Itaquera para ficar com a taça do estadual.